Tá explicado aí, Pedro Duran. Agora sim, a gente volta com o nosso cenário, porque esse é o horário do tabuleiro eleitoral, viu? É justamente essa estratégia, de olho nesse voto útil, que os candidatos definem suas estratégias a partir de agora, nessa reta final, há 17 dias das eleições. Tô até pegando o nosso texto atualizado, falta pouquinho, né? 17, né? Deixa eu conferir aqui, Carol. A gente está aqui na contagem regressiva na CNN Brasil, sempre te trazendo a melhor cobertura. Porque a gente tem essa contagem 16 dias e 23 horas e 19 minutos. 17 dias, né? Porque efetivamente, 23 horas e 18 minutos, porque efetivamente as urnas vão abrir no início da manhã do domingo e, obviamente, essa contagem leva em consideração isso. A gente estava ouvindo o Renato falar sobre o voto útil, tem várias capitais brasileiras aqui que a gente separou para poder mostrar onde esse fenômeno pode acontecer e a gente vai trazer um pouquinho delas aqui para vocês agora. Começando então pela capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde o fenômeno do voto útil pode aparecer, porque qual que é o cenário que a gente tem em BH hoje? O Tramonte do Republicano está isolado em primeiro lugar há algum tempo já, não muda de posição, mesmo com pouco tempo na televisão, continua ali estacionado entre 25% e 30%. Mas, na sequência dele, nós temos o Bruno Engler, que é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL, o Fouad Noman, que é o atual prefeito, que algumas pesquisas apareceram mais para frente, outras apareceram um pouco mais para trás, mas está aqui beliscando um segundo lugar, e a Duda Salabert do PDT e o Rogério Corrêa do PT. O que pode acontecer aqui? O Pedro Venceslau até conversou com o marqueteiro do Fouad, que disse que eles devem buscar o voto útil mineiro. Por quê? Num cenário como esse, quem iria para o segundo turno? Tramonte e Bruno Engler. Dois candidatos de direita, centro-direita, deixando a esquerda de fora deste segundo turno. A expectativa da campanha do Fouad, que não é exatamente um candidato de esquerda, mas ele está muito mais alinhado à esquerda do que esses outros dois nomes, é que eleitores do Rogério Corrêa e da Duda Salabert possam migrar para ele, para que assim ele avance o Bruno Engler e dispute o segundo turno com o Mauro Tramonte. E aí no segundo turno é outra eleição, né? Porque é tempo igual para os dois, é frente a frente, cara a cara, os projetos de cidade são comparados. E o quanto que o eleitor olha para as pesquisas nesse momento, né, Pedro? O quanto que esse voto útil é influenciado justamente por esse tabuleiro? Exatamente, Carol, porque a pesquisa ela é o indicador do voto útil. Você, para tomar a decisão de fazer um voto útil, ele precisa ser útil para alguma coisa. Nesse caso, ele seria útil para aqueles que pensarem assim, para levar a esquerda para um segundo turno, para tentar evitar que um candidato de direita ou centro-direita vença. Não é só o caso de Belo Horizonte, em outras capitais esse fenômeno se repete. Isso, vamos dar um giro. Qual é a nossa próxima capital aqui? Que a gente vai poder mostrar. Vamos lá? São Paulo? São Paulo tem Ricardo Nunes e Guilherme Boulos com 24% e 23%, mas você tem o Pablo Marçal com 21%. Isso no índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas. Há pesquisas que colocam o Marçal um pouco mais para frente ou um empate um pouco mais apertado. O que é importante mostrar aqui, Carol? É importante explicar que existe um cenário possível de Pablo Marçal indo para o segundo turno, contra Guilherme Boulos ou contra Ricardo Nunes. O eleitor da Tabata Amaral, por exemplo, poderia entregar um voto útil para o Guilherme Boulos para evitar um segundo turno com a direita e centro-direita, que seria Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Essa é uma das possibilidades de voto útil que pode surgir em São Paulo. Mas também existe uma outra possibilidade de voto útil no Ricardo Nunes para evitar que o Pablo Marçal vá com o Guilherme Boulos para o segundo turno, porque isso poderia dificultar a vitória da esquerda. Então, eu falei primeiro do eleitor de esquerda, que pode sair da Tabata e migrar para o Guilherme Boulos para levar ele para o segundo turno, mas o eleitor de direita também pode sair do Marçal e migrar para o Ricardo Nunes, porque as pesquisas mostram que o Ricardo Nunes tem mais chance de ganhar do Guilherme Boulos no segundo turno do que o Pablo Marçal. Então, existe o voto útil da esquerda e existe o voto útil da direita. É tudo pensando no melhor cenário para o candidato. Mas não é só São Paulo, tem outras cidades. Vamos para a região norte? Manaus, então, agora.
A gente vai passar rapidamente por Manaus. Você tem o Davi Almeida do Avante ali na frente com 28%, o atual prefeito. E você tem, olha aqui, o embaraço. 3 candidatos com 19%, 17% e 15%. Roberto Cidade do União Brasil, Almon Mandel do Cidadania com 17%, o Capitão Alberto do PL com 15%. Esses candidatos, o Capitão Alberto, o Roberto Cidade e o Davi Almeida, são mais identificados com a direita. O Almon Mandel tem um voto de centro, centro-esquerda. Então, o eleitor do Marcelo Ramos do PT, que está com 6%, poderia migrar para o Almon Mandel para ajudar a levá-lo para o segundo turno, para tirar a direita desse segundo posto do segundo turno. Esse é o cenário em Manaus. Fortaleza também tem um cenário semelhante, onde você tem a possibilidade de voto útil, porque você tem o Capitão Wagner lá na frente do União Brasil com 25% e esse segundo pelotão embolado. O que esse segundo pelotão tem? Um candidato do PL, que é da direita, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e 2 candidatos mais alinhados à esquerda, o Evandro Leitão do PT e o Sarto, que é o atual prefeito do PDT. Aquele cara que está pensando em votar no girão lá em cima, ele pode tentar apoiar o André para que a direita faça um segundo turno sozinha. Mas também pode haver uma migração de votos desses 2 candidatos aqui. Aquele que estiver mais perto do segundo turno na eleição pode acabar recebendo um fluxo de votos do outro candidato para que a esquerda não fique fora de um segundo turno. Também está bem confuso por lá, né? Confuso, o cenário confuso, isso aqui deve mudar. Assim, não dá para dizer hoje quem vai para o segundo turno. E Goiânia é a última cidade que a gente separou. Lá teve uma mudança significativa no tabuleiro, porque o Sandro Mabel avançou, descolou do Vanderlan Cardoso e chegou próximo da Adriana Corsi. Em algumas pesquisas ele até aparece em primeiro lugar. Então veja como a situação aqui está parelha. Aqui você também tem uma possibilidade de um voto útil para tentar beneficiar um dos candidatos de direita, para virar na frente da esquerda para um segundo turno, ou até mesmo para tentar tirar a esquerda de um segundo turno, descarregando votos nesses 2 candidatos. Ou você pode ter um eleitor mais à esquerda, do Rogério do Solidariedade ou do Matheus do PSDB, migrando para a Adriana Corsi para evitar que a direita vá sozinha para o segundo turno. Então, esses cenários onde tem números muito embolados, eles podem acabar suscitando um voto útil ou da esquerda ou da direita para levar a eleição para o segundo turno. São os cenários equilibrados que a gente tem aí pelo Brasil, que o Pedro Duran está de olho, algumas estratégias dos candidatos nesse momento de reta final. Obrigada, Pedro Duran. Até já. Valeu, Carol. Até já.